O que é destaque nesta edição? Bolsonaro permite redução de IPI de bebidas na Zona Franca, colocando em risco milhares de empregos. Senador Eduardo Braga chama de afronta a política de desenvolvimento sustentável a redução do IPI para 4%. Governo do Estado inicia contratações diretas de técnicos em enfermagem. Saída de dólar do país soma 47 bilhões em 2019, é maior em 38 anos, diz o Banco Central. Dataprev anuncia fechamento de unidades em 20 estados, incluindo o Amazonas, e demissão de 493 funcionários. Temendo pela segurança, Bolsonaro cancela a ida ao Fórum de Davos. Avião subiu 2.400 metros antes de cair no Irã, diz a empresa. A autoridade da aviação iraniana se recusa a entregar as caixas pretas. Enquanto Trump anunciava sanções e que o Irã parece estar acalmado, foguetes caíam de novo na zona verde de Bagdá, a 100 metros da embaixada americana. Apostadores de Manaus e Rio de Janeiro dividem prêmio da Loto Fácil. Motorista de aplicativo é encontrado no porta-malas do carro após ser rendido por uma mulher e 2 homens no Igarapé do Passarinho, no Monte das Oliveiras. O Jornal da Manhã começa agora. 5:47. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais diz que é de 80% a probabilidade de chuva, que pode ser de 10 milímetros, fala o Climatempo. A temperatura, que no momento é de 24 graus, terá máxima de 32 graus Celsius. A umidade do ar é de 97%. Os ventos estão calmos, com 5 km/h de velocidade. É quinta-feira, 9 de janeiro. Chegamos ao 9º dia do ano e faltam 357 para terminar 2020. Dia de São Gregório X e dos Santos Juliano, Basilissa e companheiros. Comemoramos também o dia do astronauta. É ainda o dia do Fico, quando o príncipe Pedro desafia as cortes e permanece no Brasil, isso em 1822. A cheia do Rio Negro já chegou em 5,32 m. Depois de subir mais 6 centímetros, seu nível em relação ao mar estava ontem em 23,38 m. O aeroporto Eduardo Gomes está aberto para pousos e decolagens. Fatos marcantes da história. 1839, a Academia Francesa de Ciências anuncia o processo fotográfico daguerreótipo. Foi o primeiro processo fotográfico a ser anunciado e comercializado ao grande público. 1881 entra em vigor no Brasil a Lei Saraiva, que estabelece o título de eleitor, eleições diretas, voto secreto e o alistamento preparado pela Justiça. 1863, inauguração do metrô de Londres, primeiro trem subterrâneo do mundo, de 7 quilômetros de comprimento. 1980, na Arábia Saudita, 63 muçulmanos fanáticos são decapitados por terem sitiado a grande mesquita de Meca em novembro de 1979. Em 2011, o voo Iran Air 277 cai perto de Urmia, no nordeste do país, matando 77 pessoas. Agora 5:50 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã mais uma vez. Bom dia, Eduardo Silva. Bom dia, Paulo Guerra. E bom dia ao sonoplasta Itamar Jardina. E agora também um bom dia para o nosso repórter Alberto Pellegrini, que está nas ruas da cidade. Bom dia Itamar, bom dia Eduardo Silva, bom dia a você, Paulo Guerra, e aos nossos ouvintes do Jornal da Manhã. Pellegrini, como dissemos ainda há pouco, a meteorologia está prevendo 10 milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva, com temperatura máxima de 32 graus. Como está o tempo aí na região onde você se encontra? Pois é, Paulo Guerra, área da zona norte, da zona leste da cidade. Na zona leste choveu um pouquinho durante a madrugada, nós temos aí pista molhada e um tempo completamente nublado, Paulo, com a possibilidade de chuva para cá para qualquer momento. Nuvens escuras, baixas nesse momento, aquele ventinho gostoso, aqui nas proximidades da rotatória do bairro de São José, ao lado da empresa Global. Ontem, nas primeiras horas da manhã, mais um assalto a ônibus na Max Teixeira, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, mais uma vez, o ônibus da linha 028, né? E os bandidos, em número de 5 bandidos armados, adentraram o ônibus. Um policial estava dentro do ônibus, Paulo, estava vindo do município de Itacoatiara, estava armado. Na hora que ele foi reagir, a arma dele falhou. Foi quando os bandidos o esfaquearam,
e ele foi levado a uma unidade de saúde por uma unidade do SAMU. Isso aconteceu mais uma vez, Paulo Guerra, na Max Teixeira. Os bandidos conseguiram fugir numa área de mata, ali na área da Cidade Nova, e até o presente momento não foram encontrados. A arma do policial foi levada pelos bandidos, né, Pellegrini? Foi levada, Paulo, a arma que falhou, inclusive, foi levada pelos bandidos, e o policial ficou ferido, né, um sargento, e graças a Deus os ferimentos não foram assim tão graves. Pois é, ele já foi liberado, inclusive, não é, Pellegrini? Já, Paulo. Já foi liberado. Motivo a menos de preocupação. Agora vamos esperar que a polícia coloque a mão em cima desses bandidos. Eles continuam desafiando a polícia todos os dias, assalto a ônibus, Pellegrini? Pois é, Paulo, né? Todos os dias nós temos assalto a ônibus, às vezes dá uma parada, tem uma semana que fica sem nenhum, aí de repente vem grande número. Essa semana, por exemplo, dia de ontem, por exemplo, Paulo, nós tivemos logo no começo do Jornal da Manhã, você trazia informação que lá no Lago Azul, o ônibus foi, alvejado, foi crivado de balas aí por bandidos, por pouco o motorista não perde a vida. Logo depois, ainda na manhã de ontem, teve esse assalto aí, você também já no finalzinho da edição do Jornal da Manhã já falava sobre esse assalto na Avenida Max Teixeira, e aí volta, né, Paulo, toda aquela questão de novo dos assaltos. Dos locais preferidos, como sempre, Avenida Max Teixeira e Torquato Tapajós. Essa informação desse assalto a ônibus, a linha 028, foi nos repassada pelo nosso companheiro Itamar Jardina, que passava pelo local na hora do assalto e ficou espavorido, meu caro Alberto Pellegrini. Sempre atento, Itamar chegou, parou no local, mostrou a cara, botou pra cima, e ai desses bandidos se pegasse o Itamar pela frente. Pois é, Pellegrini, ainda bem que ele estava de motocicleta, inclusive imprimindo maior velocidade ao veículo. Estamos às 5 horas e 54 minutos, Pellegrini fica rindo. Pellegrini, e depois daquelas mortes, aconteceu uma morte ontem de manhã, Pellegrini? Tivemos sim, Paulo, uma morte ontem pela manhã, era por volta de 9 horas e 30 minutos, Paulo, quando um tiroteio entre supostos criminosos, de facções criminosas, aconteceu lá na área do bairro da Betânia. Uma pessoa ficou ferida, um rapaz ainda menor de idade. Paulo, ele mesmo ferido, ainda conseguiu correr para o beco onde ele morava, lá no mesmo bairro, lá no beco São Cristóvão, no bairro da Betânia, Paulo, mas ao chegar na porta da casa dele, ele acabou morrendo devido ao ferimento à bala. Ele morreu antes mesmo de ser atendido por uma ambulância do SAMU. De lá para cá, o IML também não teve muito trabalho no que se relaciona a crimes a violência, né, Pellegrini? Não, Paulo, de lá para cá, uma tranquilidade. Os profissionais do Instituto Médico Legal tiveram aí uma noite, madrugada muito tranquila. A Polícia Militar contra a criminalidade fez aí buscas em conjuntos, em bairros da cidade, a fim de prender acusados aí de homicídios, né? Agora tem uma operação para diminuir o número de homicídios na cidade. Tomara que dê certo, pelo menos na primeira noite nós já tivemos um bom resultado, porque não morreu ninguém. Pois é, a polícia vem trabalhando, Pellegrini, mas esses assaltos a ônibus constantes na cidade preocupa. A gente sabe que não pode ter um policial em cada ônibus, mas realmente preocupa, e a bandidagem parece desafiar a polícia. Pois é, Paulo, vem desafiando sim, principalmente nessa questão do assalto a ônibus. Agora, por incrível que possa parecer, eu conversava com o presidente do Sindicato do Transporte Rodoviário Especial. Aí, Paulo, deu uma parada logo depois da tirada daqueles quebra-molas, logo depois daquelas informações que foram repassadas à polícia dos locais onde eles gostavam de agir. Daí deu uma parada significativa. Já no transporte rodoviário convencional, aí não, Paulo, aí tem assalto todo dia. Pellegrini, que se relaciona à bilhetagem, como é que está, Pellegrini? Pois é, Paulo Guerra, das 3 semanas que estão devendo, né, as empresas, o pessoal da bilhetagem eletrônica por parte do Alternativo, eu conversava com o Varley Batata, que é o que comanda, né, o pessoal das cooperativas, e ele me dizia, Paulo Guerra, o Varley, que das semanas atrasadas apenas uma foi paga, né? Eles estão esperando aí até a próxima sexta-feira que o repasse seja feito por parte aí da secretaria, do secretário Carijó. Tomara que pague aí o pessoal do transporte alternativo. Pellegrini, bom trabalho para você, até daqui a pouco. Muito bem, Paulo Guerra, daqui a pouco a gente vai voltar com essas e outras informações. Paulo Guerra dizendo que estamos aí nas ruas da cidade, estamos acompanhando também, Paulo Guerra, a questão do transporte coletivo, tudo tranquilo nos terminais por onde passamos,
Terminal 4, Terminal 5 e também a movimentação tranquila na frente das garagens, como acontece agora, onde estamos observando aqui na garagem da Global, tudo dentro da normalidade, com aquele tempo nublado, Paulo, mas os ônibus saindo de maneira tranquila e sem nenhum tipo de anormalidade. Tá bom, Pelegrini, bom trabalho para você, até daqui a pouco. Quando voltaremos com essas e outras informações. 5h57 em Manaus. As obras de revitalização do sistema viário do município de Santa Isabel do Rio Negro, na calha do Alto Rio Negro, estão bem adiantadas e apresentam um percentual físico de mais de 70% de obra pronta. Os serviços executados pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, CEINFRA, englobam a recuperação das ruas e avenidas. Os serviços realizados em mais de 3,3 quilômetros de vias trabalhadas são de terraplanagem com remendos profundos e compactação de aterro, pavimentação com regularização de subleito, base e aplicação de concreto asfáltico com seixo e ainda drenagem com a construção de meio-fio, calçada e sarjeta. Outra obra que será realizada na cidade por meio de um convênio entre o governo do Amazonas e a prefeitura local é referente ao início das obras de implantação de iluminação em um campo de futebol local. A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo, órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, está divulgando 72 vagas de emprego para esta quinta-feira. Os interessados nas oportunidades devem procurar a sede do Sistema Nacional de Emprego no Amazonas, o CNAM, localizada na Galeria Mais, na Avenida Djalma Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. O período de férias é uma das opções de lazer e conhecimento na cidade. É o zoológico do Centro de Instrução de Guerra na Selva do SIGS, que abriga mais de 200 animais da fauna amazônica. O local reabriu para visitação pública na terça-feira. De acordo com a bióloga do SIGS, a primeira-tenente Sinandra Fernandes, no local é possível visitar mamíferos, aves, répteis e peixes. Esses animais, por algum motivo, não podem mais voltar para a natureza, então são trazidos pelos órgãos ambientais para o SIGS, explicou ela. A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas dá prosseguimento hoje e amanhã em Iranduba a ação para credenciar produtores rurais, associações, cooperativas e agroindústrias que tenham interesse em fornecer produtos para alimentação escolar durante este ano. Hoje, a partir das 8 horas, o atendimento será na colônia de pescadores e amanhã a equipe da ADS estará encerrando o credenciamento no escritório local do IDAM. A Secretaria de Estado de Educação e Desporto dá início às matrículas na rede pública de ensino para alunos com deficiência. De amanhã até o dia 13, os pais e responsáveis por crianças e adolescentes com deficiência poderão acessar o site www.matriculas.m.gov.br ou realizar o procedimento presencialmente no horário das 8 às 17 horas. A Secretaria possui 179 escolas no Amazonas que desenvolvem especificamente a política de inclusão, recebendo estudantes surdos, deficientes auditivos, deficientes visuais, autistas com deficiência de mobilidade, entre outras. O auditor relator do Tribunal de Contas do Estado, Albert Furtado de Oliveira Júnior, suspendeu a licitação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, e do Centro de Serviços Compartilhados para contratar empresas especializadas na prestação de serviços de monitoramento e rastreamento eletrônico de sentenciados, incluindo tornozeleira eletrônica para atender às necessidades do sistema prisional do interior. Para o auditor, na licitação marcada pelas ilegalidades mencionadas, fica claro que o prosseguimento dos trâmites relativos ao referido pregão poderia dar ensejo a despesas ilegítimas que possivelmente acarretariam danos de difícil reparação ao erário. O número de focos de incêndios na Amazônia cresceu 30% em 2019 em relação ao ano anterior, segundo dados compilados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Ao todo, foram 89.178 incêndios detectados pelo satélite de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano passado. É a maior máxima desde 2017, que registrou 107.439 focos de calor. 6 horas e 5 minutos.
Pais de alunos e professores da Escola Estadual Tiradentes, localizada em Petrópolis, na zona sul de Manaus, prestaram depoimento nesta quarta-feira à ouvidoria do Ministério Público do Amazonas a fim de denunciar os transtornos e prejuízos decorrentes da decisão da Secretaria de Estado de Educação, SEDUC, de extinguir a Escola Estadual a fim de dar lugar a anexo do Colégio Militar da Polícia Militar. O grupo de denunciantes foi recebido pela titular da 59ª Promotoria de Justiça da Educação, Delisa Olívia Ferreira, que orientou a tomada de novos depoimentos a fim de subsidiar a continuidade da atuação do Ministério Público, visto que já há uma ação civil pública ajuizada no dia 27 de dezembro de 2019, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo juiz Delson Santos durante o plantão do recesso forense. Dentre os principais prejuízos apontados em depoimento estão a inexistência de vagas nos colégios naquela zona da cidade, o aumento no custo de transporte e o risco decorrente da distância de casa até as novas escolas. Artistas, representantes da mídia e líderes da indústria global do jazz poderão conhecer um pouco do que será o 10º Festival Amazonas Jazz durante o Jazz Congress 2020, evento de referência que ocorre em Nova York, nos Estados Unidos, de 13 a 14 deste mês. O diretor artístico do festival e regente titular da Amazonas Band, Rui Carvalho, participará do encontro anual que promove a troca de ideias para atualizar e aumentar a comunidade da música. O Jazz Congress apresenta uma série de workshops, painéis e oportunidades de networking, todos voltados para expandir o público do jazz. Os participantes incluem apresentadores, artistas, gerentes, agentes, jornalistas, programadores de rádio e outros profissionais de jazz de diversos países. A redução da malária em 14% e o encerramento da epidemia de sarampo iniciada em 2017 no estado são os destaques do balanço da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, referente ao ano de 2019. A FVS é o órgão do governo estadual responsável pelo enfrentamento de surtos, endemias, epidemias, desastres naturais e principalmente treinamento e capacitação técnica especializada para os profissionais de saúde que atuam nas vigilâncias ambiental, sanitária, epidemiológica e de diagnóstico laboratorial no interior do estado. Na área de vigilância ambiental, a diretora-presidente da FVS, Rosemary Costa Pinto, destaca que o Amazonas registrou 63.361 casos de malária no período de janeiro a dezembro de 2019, uma redução de 14% em relação ao mesmo período de 2018, quando foram registrados 73.433 casos. O superintendente da Polícia Federal no Amazonas, delegado Alexandre Silva Saraiva, é o principal nome cotado para assumir a Secretaria da Amazônia. A futura pasta a ser criada em fevereiro como estratégia de melhorar a imagem internacional do Brasil foi anunciada pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Saraiva, que participou da operação que prendeu o ex-governador José Melo, já esteve 2 vezes cotado para assumir cargos no governo Bolsonaro. Governo do Estado inicia contratações diretas de técnicos em enfermagem. O governo do Amazonas iniciou ontem a contratação direta de técnicos em enfermagem que já atuavam na rede estadual de saúde por intermédio de empresas terceirizadas. A partir da contratação direta, aproximadamente 3.000 técnicos passam a se enquadrar no regime de servidores estaduais temporários do estado. Segundo o titular da Suzan, Rodrigo Tobias, o atendimento, que segue até dia 17 de janeiro, das 8 às 17 horas, exceto no domingo, dia 12, acontece no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, na Avenida Constantino Neri 5001, onde foi montada uma força-tarefa do governo do estado. Diante dessa necessidade, governos do estado, com muita responsabilidade, monta hoje uma força-tarefa entre Secretaria de Estado de Saúde, Secretaria de Administração, Procuradoria-Geral do Estado, além de um posto avançado do Bradesco, da onde a gente dá todo o suporte. Rodrigo Tobias explicou que a contratação é exclusiva para os trabalhadores terceirizados que já atuam na rede e passarão a receber na folha do estado sem atrasos. Eles vão sair daqui com a conta do Bradesco, né? Sai daqui com o contrato em mãos e vão receber em dia. Então, pra gente é um motivo de satisfação absorvê-los, porque é uma classe muito importante para a saúde pública. Há mais
mais de 15 anos na área, Francisca Araújo, que atua no Hospital e Pronto Socorro 28 de agosto, foi a primeira profissional a assinar o contrato com o governo do estado na manhã de ontem. Vinha sempre atrasando, né, os pagamentos, e sempre nós vivíamos ameaçados, né? Se a gente não fosse trabalhar, a gente ia ser demitido. Tiramos nosso dinheiro do nosso bolso para podermos trabalhar, para segurar o nosso trabalho. Agradecer a Deus, né? O governador nos ajudou agora, né? Nos abraçou. Eu creio que da partir de hoje nós vamos receber em dias, né? Pelo estado. O técnico em enfermagem Alessandro Carneiro, que atua no Hospital Adriano Jorge, acumula atrasos de salários dos meses de novembro e dezembro de 2019, além da segunda parcela do 13º. Ele frisa a importância da valorização profissional. Estou muito feliz porque a gente lutou tanto, né, por essa valorização. Sem técnico de enfermagem o hospital não anda, nada funciona sem um técnico de enfermagem. Nós somos muito importantes, né, para a área da saúde. A gente procura fazer o melhor, o máximo da gente, a gente sempre dá o melhor, né, para tratar e cuidar muito bem dos nossos pacientes. Claro, é nosso ofício, né, é nossa função, beleza. Mas a gente também tem família, a gente tem uma casa, eu que moro alugado, é uma situação muito difícil você trabalhar e não receber. 6h12 em Manaus. A redução dos incentivos tributários para a produção de concentrados e bebidas não alcoólicas na Zona Franca de Manaus quebra o direito constitucional e a política de desenvolvimento sustentável reconhecida inclusive pela Organização Mundial do Comércio. A avaliação é do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, que não economizou críticas nesta quarta-feira à decisão do governo federal de manter a redução de 20% para 4% do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, para o setor estabelecido em decreto editado pelo ex-presidente Michel Temer. O prejuízo estimado para as empresas que produzem na região em 2020 é de cerca de 2,1 bilhões por conta da redução dos créditos tributários a que tem direito. Nossa expectativa era garantir uma alíquota mínima de 12%. Com a redução para 4%, os maiores prejudicados são os produtores e os trabalhadores que movimentam a cadeia produtiva dos concentrados, alertou o senador, destacando a importância do setor na geração de empregos na região. São mais de 5.000 empregos gerados pela produção de guaraná, cana-de-açúcar e outras culturas no interior do Amazonas e pela fabricação dos concentrados em Manaus, ponderou. O líder do MDB também chamou atenção para o papel estratégico dos benefícios tributários na preservação ambiental, uma vez que eles impulsionam atividades sustentáveis mais rentáveis que a exploração predatória da floresta. Ele observou que para ter direito aos incentivos, as empresas que produzem os concentrados na Zona Franca de Manaus são obrigadas a usar matéria-prima regional. Eduardo Braga argumentou ainda que quando os constituintes estabeleceram a Zona Franca de Manaus, eles não o fizeram para beneficiar a Coca-Cola, a Ambev, mas sim para beneficiar brasileiros que viviam esquecidos e abandonados na Amazônia, sem oportunidades de emprego e renda. Muito mais que um programa de incentivo fiscal, a Zona Franca de Manaus é comprovadamente, na opinião do parlamentar, o mais bem-sucedido modelo de desenvolvimento regional sustentável do país. Polícia. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra, ainda há pouco nós conversávamos no nosso primeiro momento aqui no Jornal da Manhã e nós falávamos que noite e madrugada tranquila, né, Paulo, sem nenhum evento de homicídio na cidade. Entretanto, Paulo, está nos chegando as informações agora, vamos confirmar, já estamos em deslocamento para um suposto cadáver encontrado, né, um encontro de cadáver lá no bairro Tancredo Neves, seria de uma mulher, de uma jovem. Nós estamos em deslocamento, Paulo, para daqui a pouco trazermos informações concretas do local. Pois é, Pellegrini, então vamos colher essa informação e daqui a pouco você vai trazer detalhes. Pellegrini, está rolando aí nas redes sociais uma execução de um homem que teve a cabeça arrancada por integrantes de uma facção criminosa e anunciaram depois que iam cortar as orelhas e realmente iam retalhar o corpo do homem, não é, Pellegrini?
Pois é, Paulo, esse vídeo que está viralizando aí na cidade, né? Muita gente assustada com esse vídeo, Paulo, que teria acontecido aqui em Manaus, né? Dessa pessoa que teve a cabeça arrancada e posteriormente o corpo completamente esquartejado por bandidos aí de facções criminosas, né? A polícia já está trabalhando em relação a isso, vai verificar se o vídeo é daqui mesmo de Manaus, se esses caras fizeram realmente isso e onde foi que fizeram e com quem foi que fizeram. A polícia já está trabalhando no caso, Paulo. Pois é, Pellegrini, isso teria acontecido na Zona Leste. No vídeo, homens arrancam a cabeça com uma faca, esfaqueiam o rosto e tiram as orelhas da vítima. No fim, eles afirmam que iriam cortar outras partes do corpo. Pois é, em vários momentos, os assassinos enaltecem o nome da facção Família do Norte e falam que o homem pertencia ao Comando Vermelho. Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra. Então vamos lá, Paulo? Vamos dar continuidade? Vamos ao 28 de agosto, Paulinho? Vamos lá. Então vamos lá, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. As ocorrências do Pronto Socorro, 28 de agosto, na noite e madrugada. Um homem deu entrada vítima de acidente de trânsito. Esse camarada foi atropelado e ainda não foi identificado. O atropelamento aconteceu na área do bairro de Santo Antônio. Ele já não corre risco de morte, foi rapidamente atendido e muito bem atendido pelos anjos da vida do Pronto Socorro, 28 de agosto. Todos que precisam do 28 de agosto são muito bem atendidos. Pronto Socorro João Lúcio, o gigante da Zona Leste da cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Pense no homem quebrado, um espancamento. O homem conhecido como Queginaldo apanhou e apanhou muito. Segundo as primeiras informações, ele estava metido com uma mulher casada. O homem traído resolveu contratar 2 homens e mais eles deram uma verdadeira pisa nesse homem conhecido como Queginaldo. Queginaldo, o homem de aproximadamente 19 anos de idade, pegou-lhe uma pisa e foi levado ao Pronto Socorro. Pronto Socorro Platão Araújo. A movimentação do Platão Araújo a noite passada foi considerada muito tranquila. Entretanto, 2 pessoas deram entrada vítimas de acidente de trânsito envolvendo motocicleta. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física e uma pessoa também deu entrada vítima de queda. Esse homem estava na laje, pensativo, dormiu na beira da laje quando rebolou, caiu no chão e ficou todo quebrado. Ele ainda corre risco de morte. Ele está no Bico do Urubu, internado no Pronto Socorro Platão Araújo. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O homem levou uma facada na barriga a noite de ontem. As primeiras informações dão conta de que a briga que causou aí essa facada aconteceu em um bar, localizado no bairro Tancredo Neves. As informações dão conta de que o bar estava lotado, todo mundo consumindo a cerveja de pobre, até que um cara de uma mesa se desentendeu com o outro da mesa ao lado. Um quebrou a garrafa, ou era um armado com uma faca, o outro com gargalo de garrafa. O que estava com a faca foi mais rápido e desferiu uma facada na barriga de seu desafeto. Rapidamente ele foi levado ao Pronto Socorro Platão Araújo, onde foi muito bem atendido pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos técnicos de enfermagem, pelos anjos da vida do Platão Araújo, que salvaram a vida desse homem. É mais uma vida salva a noite de ontem no Pronto Socorro Platão Araújo. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. É crescente em Manaus o estupro contra cadelas, contra cachorro em Manaus. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, muitos são os registros e em pleno ano de 2020 o negócio continua acontecendo. Lá no Conjunto Augusto Montenegro, lá na área Paulo Guerra, na área do lado do Conjunto, ali a zona oeste de Manaus, o Lucivaldo
Almeida, de 39 anos, Lucivaldo, estuprando o cachorro. Ele foi flagranteado, ele foi flagrado estuprando uma cadela. Ele foi agredido por moradores e posteriormente levado à delegacia. Segundo as informações, os relatos, ele ficava, quando via uma cadela, ele ficava, vem cá. Mas ele não queria fazer carinho no cachorro, não. Ele queria mesmo era fazer o mal, estuprar o cachorro. É acostumado a, né, fazer o mal às cadelinhas lá no Conjunto Augusto Montenegro, e ainda bem foi preso. Lucivaldo, de 39 anos de idade. Vocês ouviram esse cara por aí, Lucivaldo Almeida, de 39 anos, esconda as cadelas, esconde os cachorros. Ele ainda vai continuar, com certeza, ficando por aí. Vem cá, vem. Daí em diante, a maldade acontece. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Noite, madrugada tranquila na cidade. As informações até ainda há pouco é de que nenhum crime havia acontecido na cidade. Entretanto, lá no bairro Tancredo Neves, um suposto cadáver encontrado. Daqui a pouquinho, mais informações em relação a esse caso. Ainda falando de Instituto Médico Legal, Paulo Guerra e ouvintes, vocês lembram daquele caso da mulher que foi encontrada dentro de uma caixa d'água? Pois é, continua sem identificação. Em uma das gavetas geladas do IML, o corpo da mulher encontrado em uma caixa d'água de uma vila de kitnets no bairro de São José. Aquela mulher que estava lá na caixa d'água, o corpo foi encontrado no último dia 6 desse mês, dia 6 de janeiro. A vítima tinha aproximadamente, Paulo Guerra, entre 20 a 25 anos. Essas são as características da mulher que não foi encontrada, não foi identificada ainda. Atenção, de 20 a 25 anos, tem uma tatuagem escrito Geisiane nas costas e tem outra tatuagem de uma flor também na área das pernas. Ela continua sem identificação no Instituto Médico Legal. Aquela mulher que foi encontrada dentro da caixa d'água dos kitnets. O detalhe, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, desse caso, é que logo depois que o corpo foi encontrado dentro o Instituto Médico Legal levou, daí os moradores descartaram, né? Jogaram fora a caixa d'água de 1.000 litros, lavaram por lá, tiraram sangue e colocaram na lixeira. 10 minutos depois, já tinham levado a caixa d'água. Essa caixa d'água está sendo usada por aí em alguma residência do bairro de São José. E os moradores, a grande maioria, se mudaram lá dos kitnets depois de tomarem banho com água de cadáver. Muitos tomam banho de patichuri, outros tomam banho aí, chama homem, outros chama dinheiro, outro afasta quem não presta, tem aquele outro banho também, protege-me de tudo, protege-me do mal, tem aquele outro banho, Paulo Guerra, afasta de mim as coisas ruins, e tem também o banho da mulher virtuosa. O homem que toma o banho de cheiro de mulher virtuosa jamais será enganado por sua amada. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 47 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Daqui a pouco, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, nós voltaremos com mais informações. É contigo, meu chefe, Paulo Guerra. Loteria. Vamos aqui no concurso 5.165, que saiu para um apostador de Feira de Santana, na Bahia. Ele vai receber R$2.586.263,92. A quadra teve 146 apostas ganhadoras com premiação de R$3.549,82. 10.174 apostadores fizeram o terno. Cada um recebe R$76,60. O Duque teve 182.150 apostas ganhadoras com premiação de R$2,35. Vamos às dezenas desse concurso 5.165 da Quina. 05 07 18 25 57 05 07 18 25 e 57.
a Mega Sena acumulou dezenas sorteadas no concurso 2222, 2.222, 13, 14, 29, 30 48 e 59. 13, 14, 29, 30 48 e 59. A quina saiu para 29 apostadores, cada um vai receber R$58.660,41. A quadra teve 1.969 ganhadores com premiação individual de R$1.234 e mais 23 centavos. 2 apostadores, um de Manaus e outro do Rio de Janeiro, vão receber R$1.387.140,40, porque acertaram os números da Loto Fácil no concurso 1913. Com 14 acertos, foram 313 apostas e cada uma leva R$2.727,24. A Loto Fácil sorteou as dezenas 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20 24, e 25. Repetindo: 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20 24 e 25. Repetindo que saiu para 2 apostadores, um de Manaus e outro do Rio de Janeiro. Agora 6h32. Esportes. Novidades do mercado da bola nesta quarta-feira que passou. O interesse do Red Bull Bragantino no volante Alisson esfriou após o técnico santista Gesualdo Ferreira pedir tempo para avaliar o elenco. O atacante Miguel Borja foi oficializado no Júnior Barranquilla por empréstimo do Palmeiras. O volante Hudson negocia com o Fluminense e não se reapresentou no São Paulo. O Atlético Mineiro anunciou a contratação de Alan até dezembro de 2023. O jogador disputou o Brasileirão de 2019 pelo Fluminense, mas os seus direitos pertencem ao Liverpool da Inglaterra. Depois de deixar o Palmeiras, o goleiro Fernando Praz é anunciado pelo Ceará, que está fazendo grandes contratações para esta temporada 2020. O volante René Júnior foi emprestado pelo Corinthians ao Curitiba até o final de 2020. E o Palmeiras acertou o empréstimo de Ioran ao Atlético Mineiro. Representante do Flamengo, Goiás e do meio atacante Michel se uniram nesta quarta-feira no Rio de Janeiro para tratar da possível transferência do jogador para o rubro-negro carioca. Com a desistência do Corinthians, anunciada nesta quarta-feira, o Flamengo é o único clube nacional com uma proposta oficial na mesa. As partes, porém, não chegaram a um acordo e as negociações devem continuar. Últimas notícias. Em um ano marcado por sucessivos recordes na cotação do dólar, a retirada de dólares na economia brasileira superou o ingresso de divisas em 44,768 bilhões. Os números de 2019 foram divulgados nesta quarta-feira pelo Banco Central. Essa é a maior fuga de divisas do país desde o início da série histórica da instituição em 1982, ou seja, em 38 anos. Até então, a maior saída havia sido registrada em 1999, quando 16,18 bilhões de dólares deixaram a economia brasileira. E nesta quarta-feira, a moeda norte-americana caiu 0,31%, vendida a 4,0518. O Ibovespa encerrou o dia em queda de 0,36% a 116.247 pontos. Os contratos futuros do petróleo fecharam em queda nesta quarta-feira após abrirem o dia em movimento de alta, e a Petrobras informou que suspendeu o trânsito de navios no Estreito de Hormuz, no Médio Oriente, após o Irã ter atacado bases militares usadas por norte-americanos no Iraque. Segundo a estatal brasileira, a empresa avalia rotineiramente alterações nas rotas de suas embarcações, com o objetivo de evitar trechos que tragam risco à segurança de suas operações. A Petrobras informa ainda: a medida não trará qualquer impacto ao abastecimento de combustíveis no Brasil e que os desdobramentos locais seguem sendo monitorados e avaliados. 6h38. Safra brasileira cresce mais de 6% e bate recorde em 2019, diz o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Produção atingiu 241,5 milhões de toneladas no último ano,
recorde anterior foi em 2017, quando foram produzidos 238,4 milhões de toneladas. Banco Mundial prevê avanço do PIB do Brasil de 2% neste ano e 2,5% em 2021. A instituição piorou a estimativa para o desempenho da economia neste ano, mas melhorou a projeção para 2021. A Justiça do Rio determinou nesta quarta-feira que seja suspensa a exibição do vídeo especial de Natal Porta dos Fundos, a primeira tentação de Cristo. A produtora Porta dos Fundos tem sido criticada nas redes sociais por vários grupos cristãos pela maneira como retratou Jesus no programa de humor exibido na Netflix. O filme insinua que Jesus teve uma experiência homossexual após passar 40 dias no deserto. As trigêmeas Maria Eduarda, Maria Gabriela e Maria Fernanda Guimarães Cordes surpreenderam os familiares e amigos e conseguiram juntas a aprovação no vestibular para o curso de medicina de Adamantina, lá em São Paulo. Maria Eduarda foi classificada em primeiro lugar, Maria Gabriela em 70º e Maria Fernanda em 78º, na disputa pelas 100 vagas disponíveis no vestibular, exame para o qual elas se prepararam por conta própria. Ontem elas já garantiram matrículas no curso de medicina. Agora é oficial. A partir de 2022 será proibida a entrada em Fernando de Noronha de veículos movidos a combustão. Os carros que já circulam na ilha movidos a gasolina, álcool e óleo diesel devem sair de Noronha até 2030. A lei aprovada pela Assembleia Legislativa de Pernambuco foi sancionada pelo governador Paulo Câmara. Com a regulamentação, Fernando de Noronha se torna o primeiro lugar no Brasil a banir carros a combustão. A lei não se aplica a embarcações, aeronaves, tratores e outros veículos automotores assemelhados ou destinados a puxar ou arrastar maquinaria, executar trabalhos de construção ou de pavimentação, serviços portuários e aeroportuários. A Dataprev estatal responsável pelo processamento de dados das aposentadorias no país anunciou nesta quarta-feira que vai demitir 493 funcionários que trabalham em 20 unidades regionais da empresa que serão fechadas. O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem a lei que institui a carteira de identificação da pessoa com transtorno de espectro autista de expedição gratuita. Com o documento, essa população passa a ter prioridade de atendimento em serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. E vamos falar sobre as demissões na Dataprev complementando. Os 493 funcionários representam 15% dos 3.360 empregados que a Dataprev tem atualmente. Os servidores têm até o dia 20 deste mês de janeiro para aderir ao programa de adequação de quadro. Quem não entrar será demitido, recebendo as verbas rescisórias previstas na legislação trabalhista, como multa de 40% do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Em comunicado, a Dataprev informou que encerra as atividades das filiadas do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins até o final de fevereiro. Com isso, as atividades da empresa ficarão centradas em 7 regiões consideradas estratégicas: Ceará, Distrito Federal, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo. O porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, informou nesta quinta-feira que o presidente Jair Bolsonaro cancelou a ida ao Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Na última segunda-feira, o próprio presidente chegou a dizer que poderia não ir ao fórum. Sem dar detalhes, afirmou na ocasião que o mundo tem seus problemas, questão de segurança. O presidente e os assessores analisaram uma série de aspectos econômicos, aspectos de segurança e aspectos políticos. E o somatório desses aspectos, quando levados à apreciação do presidente, lhe permitiu avaliar que não seria o caso nesse momento de participar desse fórum, acrescentou. O Fórum Econômico é realizado há quase 50 anos e no encontro líderes mundiais e chefes das maiores empresas do mundo discutem medidas para o aquecimento da economia global. A reunião deste ano acontecerá entre os dias 21 e 24 deste mês. O Brasil vai mandar um representante. Entre os temas de discussão estão economias mais justas, como salvar o planeta, futuros saudáveis e tecnologia para o bem. Surpresa na corte. O príncipe Harry e sua esposa Meghan anunciaram que deixarão a condição de membros seniores da família real e trabalharão para se tornar financeiramente independentes. A rainha já avisou, não é bem assim que a coisa acontece. Eles souberam que eu saí tranquilamente da casa porque eles podiam saber exatamente onde eu fui.
disse o ex-presidente da Renault-Nissan, Carlos Ghosn, sobre a fuga do Japão, que até agora não foi completamente esclarecida. Acusado de irregularidades financeiras, o ex-executivo aguardava julgamento quando escapou da prisão domiciliar em Tóquio no fim do ano e foi para o Líbano. Em Beirute, ele deu uma entrevista exclusiva ao jornalista Roberto Dávila, da Globo News, exibida ontem à noite. Valeu a pena correr o risco de fugir porque não tive nenhuma chance de ter um julgamento com justiça. Um julgamento equilibrado, afirmou ele. O presidente Donald Trump afirmou ontem que após os ataques contra bases americanas, o Irã parece estar recuando. Em discurso na Casa Branca, Trump também disse que vai impor novas sanções econômicas ao país do Oriente Médio e que, enquanto estiver no poder, o Irã nunca poderá ter armas nucleares. Na noite de ontem, logo após os ataques, Trump afirmou pelo Twitter que estava tudo bem. O mandatário esperou uma avaliação sobre os danos causados pelo ataque para fazer o discurso oficial na Casa Branca. Ninguém morreu nos ataques perpetrados pelo Irã. Após o discurso de Trump, foguetes caíram na zona verde de Bagdá. Zona abriga prédios governamentais e missões estrangeiras. Um dos foguetes caiu a cerca de 100 metros da embaixada dos Estados Unidos, segundo fontes policiais ouvidas pela agência Reuters. Enquanto isso, o Conselho de Segurança da ONU se reúne hoje de manhã em Nova York, em meio à crise entre Estados Unidos e o Irã. Ontem, Trump fez um pronunciamento e prometeu que a resposta americana ao ataque iraniano contra a base dos Estados Unidos no Iraque será econômica e não militar. Horas depois do anúncio, quando a situação parecia se acalmar, 2 foguetes foram disparados em Bagdá, nas proximidades da embaixada americana, mas sem causar danos. Ainda nesta quinta, a presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirmou que os deputados devem votar hoje uma resolução para limitar ações militares americanas no Irã. O vice-diretor de operações da Ukrainian International Airlines, empresa aérea do avião que caiu ontem em Teherã, no Irã, afirmou que a aeronave chegou a subir 2.400 metros de altura antes de sofrer a queda. Nenhuma das 176 pessoas que estavam a bordo sobreviveu. O Boeing 737 da Ukrainian International Airlines pegou fogo antes da queda na quarta-feira, 6 minutos após decolar do aeroporto internacional de Teherã, com destino a Kiev. As novas informações foram reveladas em um comunicado da aviação civil iraniana nesta quinta-feira. Os investigadores iranianos citam testemunhas que estavam em solo em outro avião que sobrevoava a mesma zona do Boeing ucraniano, mas em altitude superior. Segundo esses relatos, o aparelho já estava em chamas antes de caírem em Shahriar, no sudoeste de Teherã. Um incêndio foi observado na aeronave e aumentou rapidamente, reitera o relatório preliminar. O documento também aponta que a última inspeção do Boeing 737 foi realizada na segunda-feira. Segundo o relatório, o aparelho teve um problema técnico momentos após a decolagem e começou a retornar ao aeroporto antes da queda. No entanto, os investigadores não revelaram a natureza da falha encontrada. De acordo com uma fonte próxima do Serviço de Segurança do Canadá, a principal suspeita é que o motor do avião tenha superaquecido. Nenhuma comunicação de rádio foi realizada pelo piloto e a aeronave desapareceu dos radares quando estava a 8.000 pés de altitude, cerca de 2.500 metros. A Organização da Aviação Civil do Irã anunciou que não entrará a Boeing e a investigadores americanos as caixas pretas da aeronave ucraniana. A Convenção Internacional de Aviação Civil, da qual o Irã é signatário, prevê que fica responsável pela investigação o país onde a aeronave caiu ou de onde ele partiu, nesse caso, o Irã. Porém, a convenção prevê que o país fabricante, os Estados Unidos e a empresa que o produziu, que é a Boeing, participem da investigação e tenham acesso às informações das caixas pretas imediatamente. Ali, Abedzadeh, diretor da agência iraniana, afirmou que a investigação será feita no Irã, conforme prevê a convenção. Os representantes da Ucrânia estarão envolvidos nesse processo, mas ele descartou entregar os equipamentos à fabricante Boeing e às autoridades americanas. Professores universitários, estudantes e recém-casados estavam entre os 63 canadenses mortos na queda do avião ucraniano nesta quarta-feira, na região de Teherã, que acabou com a vida das 176 pessoas a bordo. O acidente de Teherã representa a segunda maior tragédia da aviação da história do Canadá, atrás apenas do voo de 1985 da Air India, na qual morreram 268 canadenses sobre a costa da Irlanda. A bordo do avião ucraniano também viajavam 82 iranianos, 11 ucranianos, 10 suecos, 4 afegãos, 3 alemães e 3
britânico. 6h48 em Manaus. Agora os destaques de capa dos principais jornais do país nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Justiça do Rio censura especial de Natal do Porta dos Fundos. Folha de São Paulo. Bolsonaro desiste de ir ao Fórum Econômico Mundial em Davos. O Estado de São Paulo. Magazine Luiza nega irregularidades em promoção e promete envio de dados ao Procon. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Governo do Irã se nega a entregar caixas pretas de Boeing que caiu. Estado de Minas. Governo estuda mudanças para o programa Bolsa Família. Jornal do Comércio no Recife. Em Pernambuco, Dias Toffoli destaca a determinação do CNJ de regulamentar juiz de garantias. Fortaleza, Diário do Nordeste. Chuva causa alagamentos em Fortaleza e cidade do interior do Ceará. Porto Alegre, 0 hora. Em transmissão ao vivo, Bolsonaro assiste a pronunciamento de Trump e critica a relação de Lula com o Irã. Edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Fantasmas dos concentrados volta a assombrar o PIM. A crítica. Produção de bebidas e IPI dos concentrados, setor teme prejuízo de 2,1 bilhões em 2020. Diário do Amazonas. Corte do IPI mobiliza a bancada do Amazonas. Essas foram as principais notícias de ontem, as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. A operação de áudio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.